Meu nome é Thiago Morandi, eu estudei na UFSJ, onde me formei em comunicação social e atualmente eu trabalho com jornalismo. Então, depois da faculdade eu entrei direto no mercado de trabalho, onde tenho atuado até hoje, e vou fazendo pequenos estudos, à parte, várias disciplinas isoladas em mestrado, ainda estou pensando na possibilidade de tentar um mestrado, da área acadêmica em si, mas na área profissional, todos os anos eu tenho feito curso, tenho feito oficinas, workshops, para aperfeiçoar profissionalmente a linha que eu quis seguir no jornalismo, que foi a linha de imagem, digamos assim, a linha de mídia. Então hoje eu trabalho com fotografia, com vídeo, com comunicação, só que todos eles diretamente relacionados com mídia. Então eu considero que eu tenho uma formação mais de mídia do que de jornalismo, digamos assim. Então, atualmente eu tenho atuado profissionalmente em duas linhas, digamos assim. Uma na minha produtora, a Morandi Produções, e outra como assessor de comunicação no setor público. Até o ano passado eu atuava como assessor de comunicação na Secretaria de Cultura e Turismo de São João del Rei, e em 2017 eu fui convidado para atuar como assessor de comunicação na Prefeitura de Tiradentes. Então eu trabalho com essas duas frentes, com assessoria de comunicação no setor público e com a minha produtora, a Morandi Produções, onde eu trabalho com fotografia mais voltada para o lado documental, mais voltado para o lado autoral, empresarial, enfim, e vídeos, um pouquinho de tudo, digamos assim. Então a gente faz desde a parte empresarial, a parte de evento social, muitos casamentos, até produções autorais, Nessas linhas, também na empresa tem várias linhas de trabalho, digamos assim. E uma das linhas são as produções audiovisuais, digamos cinematográficas e tal, que são as realizações de curtas voltado para a área cultural, voltado para a área de patrimônio imaterial, e é mais ou menos por aí. Então, um profissional formado em jornalismo ele tem uma ampla cadeia de possibilidades. Pode trabalhar no jornalismo diário, isso em rádio, TV, jornal impresso, pode trabalhar com assessoria de comunicação, e isso também em várias frentes de trabalho, digamos assim. Você pode ir para o lado empresarial, pode ir para o lado público, para o lado privado, enfim. Você pode trabalhar hoje em dia com mídias sociais, que está muito em alta, digamos assim, com a evolução da internet, com a facilidade de acesso à informação. Então você pode atuar também com mídias sociais, que também pode ser ligada a praticamente tudo, Hoje em dia a gente vê muitas pessoas formadas em jornalismo atuando na área de marketing. Quer queira ou não, são relacionados, Apesar de, em questão de nomenclatura, ser diferente, A comunicação social tem várias nomenclaturas, várias possibilidades, são 5 ou 6, se não me engano, mas o jornalismo, que pelo menos foi o que eu aprendi no jornalismo crítico, digamos assim, ele me abre esse leque, essa possibilidade também para trabalhar com marketing, digamos assim. E eu tenho visto muitas pessoas que formaram junto comigo, alguns calouros, enfim, algumas pessoas que formaram na mesma universidade atuando na área de marketing. Então, o mercado de trabalho de jornalismo, se for reparar, ele está em evolução, Como se pode dizer, o mercado de jornalismo está em evolução devido às suas próprias transformações. O jornalismo diário hoje ele está numa pequena decadência, digamos assim, em questão de mercado de trabalho, porém o lado empresarial, as outras frentes de trabalho, digamos assim, estão em alta, É o que eu sempre digo, o jornalista hoje pode atuar dentro de empresas, dentro da área de marketing que está em alta, que só tem crescido, porque, quer queira ou não, a gente vive crises cotidianamente, e isso há séculos, e quem não se mostra não é visto, digamos assim. Então, uma vez que empresas, setores públicos e afins enxergam que eles precisam se mostrar, precisa também da mão do jornalista ali, para que isso seja possível. Sobre o salário, não é grandes coisas. O salário do jornalista ele não é algo assim muito atraente, digamos assim, só que tem aquela questão da adrenalina de se trabalhar com jornalismo. Então, em certos pontos,
pode ser que você tenha uma qualidade de vida um pouco melhor, essa adrenalina que pesa ali, né, junto com o salário, digamos assim. Mas tem regiões e tem locais que remuneram bem. Por exemplo, você tem setores públicos, inclusive a partir de concursos ou não, que chegam a pagar 10 mil reais para um jornalista. Mas você também tem cidades do interior, como São João del Rei, que a média salarial é em torno de R$1.000. Ou seja, você chega a ganhar até menos que um professor de ensino fundamental de uma escola. Então, a vantagem que eu enxerguei foi poder escolher uma dessas frentes de trabalho, né? Que ela me abre esse leque, digamos assim. E hoje, a área que eu atuo, que é uma área de mídia, né? Uma área de imagem, digamos assim, é algo que me atrai muito, é algo que muito me engrandece. A parte ruim, digamos assim, de jornalismo, principalmente jornalismo diário, é que por ter um salário baixo, digamos assim, você tem uma demanda de trabalho alta que te exige muito. Exige que você trabalhe fim de semana, trabalhe madrugadas adentro, faça plantões. Enfim, o jornalismo diário te suga muito, digamos assim, com uma remuneração baixa. Talvez remunerasse melhor, talvez isso não pesaria tanto. Mas pesa por quê? Às vezes o jornalista precisa de uma segunda, terceira fonte de renda, ou precisa de estudar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, para depois tentar fazer um concurso, enfim, para melhorar sua condição financeira, sua condição, digamos assim, de vida, né? Então, acaba pesando. Então, quando você não tem que correr atrás, digamos, de uma segunda, terceira, quarta fonte de renda, você se dedica mais e isso te traz mais prazer, digamos assim, para trabalhar. Então, eu acho que o que pesa mais, assim, de ruim, talvez, no jornalista é o jornalismo diário por conta disso, né? Mas, como eu disse, tem locais que remuneram bem, tem locais que remuneram mal, né? A gente está falando aqui do interior de Minas e que a média salarial é baixa. Mas uma média salarial de Brasília ou São Paulo, por exemplo, dá para você pagar as contas, digamos assim, inicialmente, né, na profissão. São diversas disciplinas, né? Você tem desde das teorias até as partes práticas, digamos assim. Ao menos aqui em São João del Rei, na UFSJ, eu percebi durante a minha formação que você tem dois caminhos a seguir, digamos assim. Você tem o caminho da academia e você tem o caminho do lado profissional, digamos assim, da prática de rua. Então, mais ou menos no meio do curso ali, você já meio que se decide, peraí, qual caminho que eu quero seguir? E a partir desse caminho que você segue, você vai se dedicando mais a certas disciplinas, menos a outras, e você sai de lá com uma formação crítica, digamos assim. Então, você tem desde nessa parte da parte teórica, história do jornalismo, as várias teorias frankfurtianas da vida, enfim, até a parte prática, por exemplo, você aprender a gravar algo, aprender a fazer uma entrevista de TV, aprender a fazer uma entrevista de rádio, aprender a fazer uma boa fotografia, digamos assim, fazer revista, enfim, você tem várias possibilidades que é o que agrada muito em fazer jornalismo. Olha, eu acho que você tem que se destacar em tudo possível, porque o jornalismo te abre possibilidades. Ah, poxa, mas jornalismo não é o que o pessoal diz de humanas, então para que eu vou estudar matemática? Porque você pode ser um jornalista do setor econômico, por exemplo. Você pode falar sobre economia e ter propriedade de conhecimento matemático para falar isso, que é necessário, que inclusive no curso tem uma das disciplinas que é jornalismo econômico. Mas fundamental mesmo é você ter um olhar crítico, saber interpretar a história, a geografia e por que ter esse olhar crítico? Porque muitas das vezes as informações chegam para nós por meio da mídia. Quem produz a mídia são os jornalistas, que produz devido a orientações editoriais. E se você não tiver um olhar crítico, digamos assim, você, em certo modo, é manipulado, digamos assim. Então, se você tiver um bom conhecimento em história, geografia, filosofia, sociologia, matemática, você vai conseguir se destacar bem ao realizar uma prova para o jornalismo. É sempre importante
se perguntar até que ponto que aquilo é verdade, se questionar tudo. Questione e averigue se aquilo é verdade. Hoje a gente tem o acesso à informação muito fácil na palma da mão a partir do celular. Então, averigue aquilo para ver se é verdade. Visite veículos de comunicação. Muitos deles abrem as portas para você visitar. Eu quero conhecer a Rede Globo. Beleza, vai lá na Rede Globo e... deixa eu conhecer aí. Pode ser que o cara abra a porta, deixe você conhecer, te apresente todos os níveis do prédio, enfim, como é feito o jornalismo. Eu mesmo tive essa experiência no finalzinho do ensino médio, visitando o que ainda era a TV Panorama em Juiz de Fora, que hoje é a TV Integração, né, que é filiada à Globo. Então, isso acaba despertando uma certa curiosidade em você. Você tem centros universitários, que muitos deles abrem as portas para você visitar laboratórios, enfim. Dá uma cutucada na professora, na direção, que isso pode abrir muitas portas, digamos, para você conhecer, não só o jornalismo, mas também em outras áreas que você queira seguir. Então, o jornalismo, eu posso dizer que eu não escolhi, ele que me escolheu, né? Inicialmente eu não sabia o que fazer, como a maioria dos jovens que saem do ensino médio ainda tem essa dúvida. Eu não tinha condições financeiras de sair da minha cidade para fazer um vestibular ou para estudar fora daqui. Então eu escolhi um curso que fosse fácil, digamos assim, não fácil no sentido de entrar ou não fácil no sentido de aprender, mas fácil no sentido de eu morar na cidade e poder cursar um curso superior na minha própria cidade por condições financeiras, digamos assim. Então, a partir do momento que eu escolhi fazer a prova de vestibular, passei para o jornalismo e comecei os estudos, eu vi, poxa, era isso mesmo que eu queria, né? Então, o jornalismo me escolheu. Foi uma escolha minha estudar na minha cidade por condições financeiras naquela época. E com a medida dos estudos eu falei, poxa, bacana, ainda bem que eu escolhi essa profissão. E no meio do curso eu segui uma das vertentes, que foi o lado profissional, digamos assim, e não o lado acadêmico. Eu acredito que qualquer pessoa pode fazer jornalismo, não necessariamente aquela pessoa mais espontânea. Aquela pessoa retraída também pode fazer jornalismo, porque jornalismo não é estar só em frente à câmera com o microfone falando de frente, de costas para o prédio de Brasília. Não é isso. O jornalismo também te exige você ficar na frente do computador. Tem várias carreiras dentro do jornalismo, né? Isso que a gente vê muito na rua é o que o pessoal chama, a gente chama de repórter, né? Então é o repórter que está na rua. Mas o jornalista também está ali na produção, também está ali na edição de imagem, na edição de texto, está ali na assessoria de comunicação, pautando os jornalistas, os seus amigos. Enfim, você tem várias áreas, vários setores dentro do jornalismo, independente se você é extrovertido, contraído, enfim. Tem mercado e tem carreira, digamos assim, para todos. Bom, tem vários filmes, né, que dá para a gente entender um pouquinho do jornalismo. Todos os Homens do Presidente é um deles, que é um filme, é um clássico, né? Ele fala um pouquinho sobre o jornalismo. Tem outro filme que não é bem de jornalismo, mas tem um certo pezinho ali, que é O Lobo de Wall Street. Ele fala do mercado financeiro, mas quer queira ou não, tem uma certa influência do jornalismo, além de vários outros por aí. Se você quiser procurar filmes, por exemplo, uma rápida procura no Google ali, filmes sobre jornalismo, você acha, dentro do Netflix também você acha. Sites como BBC, o BBC Brasil, CNN, enfim, o que não falta são sites de notícia para buscar informações. Então, para o aluno que começa agora no jornalismo, digamos assim, é importante ele primeiro definir o seguinte: qual carreira que eu quero seguir? Eu quero seguir a carreira acadêmica ou eu quero seguir a carreira prático-profissional, digamos assim. Então, a partir do momento que ele decide qual carreira que ele quer seguir, né, digamos assim, qual frente de trabalho que ele seguir, ele traça suas metas e planos. Se é a área acadêmica, ok, vai estudar, vai escrever artigo científico, vai participar de congresso, vai fazer iniciação científica, já sai da graduação já com o pé dentro do mestrado, enfim, tem campo para isso, né? Procure seu professor, enfim. O que não falta são congressos, né, a respeito. Se você está na área profissional,
defina qual o setor da área profissional, da prática profissional que você vai seguir, se é assessoria, se é TV, se é rádio, se é jornal, e comece a se inteirar sobre esses assuntos, buscar profissionais da área para fazer pequenas parcerias, digamos assim, fazer o network, digamos assim, o contato, que isso é o que vai abrir muitas portas, né, para você. Obrigado por nos acompanhar, por ter assistido essa rápida explanação, e é isso aí.